Irmãos, eu li Romanos 5 por causa do tema de hoje, que vai ser diferente, não é? Eu quero ver se coloca aqui na tela para vocês todos verem. É um tema que eu falei 4 vezes lá na Europa. Digo, não vou falar só na Europa não, vou falar na igreja também, pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez vou falar sobre a questão da reforma protestante, né? Os 500 anos da reforma, comemorado de 17 de outubro, nesses dias, viu? O mundo todo. Está lá. Só queria pedir, Tiago, para ver se desliga essas luzes aqui do púlpito, inclusive essas aqui, aqui da frente, para que os irmãos vejam melhor a resolução do telão, né? Do púlpito também. Não temos que apagar essas aqui e essas aqui também, viu? Pode chamar alguém aí. Isso, olha aí, está vendo como está ficando bonito? Tá, deixa aí. Tá dando para ver aí, irmão? Quem está vendo, diga amém. Tá bom. Então quem está lá atrás está com uma visão boa. Muito bem. Irmãos, eu viajei a Portugal para o 3º encontro de casais com Cristo, realizado naquele lugar, né? E praticamente o 3º também ali na Europa. Na igreja Elim, a igreja que é dirigida pelo nosso missionário Elieber de Castro. Nós sentimos de fazer aquele trabalho ali em Portugal. Sabe, irmãos, você não tem uma ideia da realidade da Europa. Só um crente de língua de gravata é que fala que evangelizar na Europa é passeio. É um tolo. É um ignorante e de má fé. A Europa é o lugar mais carente do mundo de evangelho. É o lugar mais carente. Pra você ter uma ideia, em Portugal, em alguns lugares, você anda com segurança tremenda. Pode andar a qualquer hora do dia ou da noite, madrugada, não se ouve falar em assalto, ninguém roubar telefone, bicicleta, nada disso. Mas tem um problema. Em Portugal, de cada 100 casais, 100 casamentos, 70 acabam em divórcio. 70% dos casamentos são destruídos, acabam em divórcio. É brincadeira isso, irmãos? Então, e Portugal é um dos países mais pobres da Europa, juntamente com a Grécia, não é? Então, muita gente pensa que é um mar de rosa e tudo tem muito dinheiro. Não é assim, não. A vida é dura lá para quem vai trabalhar lá, etc., não é? Por só com essa idade, 70% dos casamentos se acabam, você já pode entender como vivem as famílias. Então, nós sentimos levar o encontro de casais com Cristo para lá, para, a partir da igreja, influenciar a comunidade a ter famílias fortalecidas. E já estamos fazendo fizemos o 3º encontro, foi uma luta grande para fazer, com esse custo de passagem muito alto, poucas pessoas puderam ir, foi um desafio grande, mas dos 3 encontros, esse que foi mais difícil, foi, na minha visão, o mais, digamos assim, eficiente, mais importante. Houve 40 casais de lá fazendo o encontro, e só foram trabalhar 20 e poucos casais. Você sabe que fazer ECC é a maioria de quem trabalha, né? Por lá foi o contrário, muito menos. Bem, mas primeiro, antes do encontro, eu viajei na terça-feira, dia 24, dia 25 já estava na igreja Elim, dando esse estudo aqui que vou dar para vocês, dei a primeira parte. No dia seguinte, na quinta-feira, fui a Coimbra, ministrar estudo sobre a reforma, não é? Porque toda a Europa está envolvida nesse tema. Em Coimbra, uma igreja dirigida por um pastor de Campina Grande, tá certo? Em parceria com a igreja Elim, a igreja que Eliab dirige, tá certo? Então, isso foi na quinta-feira. Na sexta, viajei para a França com Elieber, para visitar a nossa missão lá em Paris. É um bairro lá de Champigny, que é nos arredores de Paris, entende? A igreja que Elieber dirige é uma igreja dos 60 e poucos, 70 pessoas, com as crianças.
A igreja lá em Paris tem 102 adultos e mais de 50 crianças, meus irmãos. Uma bênção. Aquele trabalho que assumimos ali, que estava abandonado. E para aquele trabalho não fechar, nós chegamos e socorremos. Como nós não temos condições de manter outro missionário na Europa, que é muito caro, eu fiz parceria com a igreja de Foz do Iguaçu, pastor Isaías, e com a igreja de Goianinha, do pastor Ivan. Então estamos mantendo aquele trabalho. ADEPAR, Foz do Iguaçu e Goianinha. Aqui a Bíblia diz, um ao outro ajudou, não é? E disse, esforça-te. Não é isso? Estamos fazendo parceria e vamos fazer outras em nome de Jesus. Tá certo? Demos a palestra ali no sábado, só para os obreiros. No domingo participamos do culto ali da Santa Ceia, com os irmãos ali da França. Na segunda voltamos para Portugal. Na terça já estávamos em outra cidade de Portugal, Estoril, na Missão Siloé, também falando sobre a reforma. E na quarta-feira, Igreja Elim, terminando o ensino da reforma. Quinta foi um descanso, nessa correria toda aí, né? E sexta começou o encontro de casais com Cristo, graças a Deus. Segunda voltamos para, nos preparamos a viagem, e na terça voltamos para cá, para a glória de Deus. O Senhor nos levou em paz, nos trouxe em paz, não é? Ali tem muito frio, mas eu, graças a Deus, me dei bem, não senti nada, para a glória do nome de Jesus, não é? E eu louvo a Deus, irmãos, vou contar uma bênção a vocês, porque toda vez que a gente viaja para o exterior, é bom levar um seguro saúde. Seguro viagem, seguro saúde, viu? Esse tempo que eu tenho ido para aí, sempre levei meu seguro saúde, porque se você adoecer e baixar no hospital ali, você vai gastar um dinheirão. Não é brincadeira. E não é que na corre, eu me esqueci de fazer o seguro saúde, seguro viagem. E só vim me dar conta no segundo dia que eu estava lá. Meu Deus, me esqueci do seguro, meu Jesus. Não deixa eu adoecer aqui não, Senhor. Aí fiz um voto a Deus, sabe? Fiz um voto, eu gosto de fazer voto a Deus, porque fazer negócio com Deus é a melhor coisa do mundo, viu? Disse, Senhor, se eu não adoecer aqui nesses 7 dias, quando eu voltar, eu vou ver quanto é o seguro de viagem e vou pegar a metade e vou dar para a tua obra. Pronto. Aí Deus gostou desse negócio, não é? Não era só o dízimo, era 50%. E não adoeci nada, não tive dor de cabeça, não tive coisa nenhuma. E hoje mesmo já cumpri o meu voto para com Deus. Amém? Glória a Deus. Mas não faça isso não. Se for viajar para ir para esses lugares, faça seu segurozinho de saúde, que não é caro. Tá certo? Então, glória a Deus por isso. Agradeço pelos irmãos que oraram. Acompanhei os cultos de lá, porque tem uma diferença de 3 horas. Então, você faz o culto aqui, de 9 horas da noite, lá já é 12. E como fica gravado, foi gravado ao vivo, né? Eu pude acompanhar os cultos aqui. Então, graças a Deus por tudo. Deus abençoe os irmãos que colaboraram com a obra do Senhor. Vamos então entrar nesse tema. Vocês estão vendo aí a reforma e o pentecostalismo. Você vê aí uma figura do monge católico Martinho Lutero, alemão, pregando um papel enorme aí, né? Um painel aí com 95 declarações dele. Vamos entrar aí, né? Aqui nós dizemos o seguinte, irmãos, quando Jesus veio ao mundo, não é? Já o evangelista Mateus disse, tudo isso aconteceu para que se cumprisse pelo que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. O que quer dizer Emanuel, irmãos? Deus conosco. Muito bem, Deus conosco. Ele veio como Deus e se fez homem entre nós, com a gloriosa missão de resgatar o homem de sua tragédia espiritual decorrente da queda, do pecado. Então Jesus veio para isso, não é? Observe, ao retornar aos céus, como grande vencedor da batalha cósmica contra o diabo. Olha quem Jesus venceu, irmão. Contra o diabo,
contra a morte, contra o mundo, contra a carne e contra todos os poderes do universo. Jesus deixou a sua igreja una, santa, imaculada, o seu corpo místico aqui na terra. Jesus é o grande vencedor do universo, irmãos. Não é Satanás, não. Ele pensa que está vencendo, os demônios pensam que estão vencendo. Não, eles só estão agindo por permissão de Deus. Vai chegar a hora em que Jesus vai dizer, basta! E joga Satanás lá no abismo, com toda a sua corja, com o anticristo, faz profeta, e vem implantar o milênio com a sua igreja aqui na terra. Quem crê nisso, dê glória a Deus. Mas muitos de seus seguidores, ele deixou só uma igreja, viu? Jesus só deixou uma igreja, a sua igreja. Entenda bem isso, para que você saiba responder algumas perguntas por aí. Mas os seus seguidores, muitos deles se desviaram da verdade. E foram surgindo igrejas e mais igrejas, com I minúsculo, que adotaram falsas doutrinas e heresias, que prejudicaram a igreja, com I maiúsculo, mas não prevaleceram contra ela, glória a Deus. A igreja católica, no tempo de Lutero, dominou o pensamento na Idade Média, irmão, e trouxe sérios equívocos e desvios para a fé cristã. Era muito ensino errado, entende? Aí Deus interveio na reforma protestante para dar o rumo ao cristianismo, à sua igreja. Vamos ver agora alguns antecedentes da reforma. A reforma aconteceu em 1517. No dia 31 de outubro é a data histórica da reforma protestante do século 17, tá certo? 1517. Veja bem, século 16, aliás. Então, dizendo aqui, primeiro, a igreja de Jesus é una, é uma só. Ao término do seu ministério, Jesus entregou sua vida como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O fato de dizer que ele tira o pecado do mundo, não quer dizer que todos os pecados estão perdoados, não, como alguém crê por aí. Ele veio para tirar o pecado do mundo inteiro, porém, o pecado só é perdoado, só é cancelado, de quem se arrepende, confessa e deixa. Amém, meus irmãos? Após o brado está tudo consumado, ele selou a salvação do homem perdido, entregando-se no nosso lugar. Ao se despedir nos que dele creram, ele não deixou uma pluralidade de igrejas, mas a sua igreja. Ele declarou de alto e bom som, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dessa forma, a igreja, com I maiúsculo, é una, única, indivisível. Jesus proclamou a unidade da igreja na sua oração. Quando ele orava pelos discípulos, ele orou assim, ó: Pai, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe por que o mundo não está crendo mais em Deus, não está crendo mais em Jesus? Por causa da desunião dos crentes. A falta de união, a falta de amor, a confusão religiosa, essa confusão reflete na mente dos pecadores. Isso é terrível, entende? Jesus orava pela unidade dos seus discípulos, da sua igreja, assim como eu, ó Pai, e tu somos um, eles devem ser um conosco. Infelizmente, a cristandade está dividida. Essa declaração solene fala não só de união, mas de comunhão, tá certo? Então ficou bem claro até aqui que Jesus deixou a sua igreja. Um segundo ponto, a igreja sob perseguição. Viu? Atendendo ao mandato de Jesus de pregar o evangelho por todo o mundo, os apóstolos não perderam tempo. Não perderam tempo. Depois do revestimento do poder do Espírito Santo, saíram, diz a Bíblia, por todas as partes, levando a palavra de Deus. Marcos 16, 15. Então, depois que Jesus foi para o céu, eles começaram a pregar, não perderam tempo. Não perderam tempo. A princípio, eles se reuniam no cenáculo.
do cenáculo, um lugar que era para se realizar a Santa Ceia, as ceias na casa de um homem rico, não é verdade? Jesus celebrou a ceia na casa de um homem rico, que tinha um cenáculo, você está entendendo? Eles se reuniam ali. A perseguição primeira foi dos judeus, irmãos. Os judeus nunca aceitaram que Jesus era o Messias, nunca. Eles disseram que Jesus era um impostor, Jesus era um revoltoso, Jesus era um rebelde contra a lei, contra o templo, e até contra o Império Romano. Então os judeus perseguiram, mas essa perseguição, em lugar de diminuir o poder da pregação do Evangelho, contribuiu para espalhar o Evangelho. Porque os judeus, os que aceitaram Jesus, cristãos, começaram a sair, a fugir para um lugar, para outro, e foram espalhando a mensagem do Evangelho. Ou seja, aquilo que parecia ser mal, foi uma coisa boa. E a Bíblia diz que Deus torna a maldição em bênção. Você pode dar glória a Deus por isso? A maior besteira de alguém é amaldiçoar um crente. Porque Deus torna a maldição em bênção. Dê glória a Deus por isso. Aí vieram as viagens missionárias de Paulo, levaram o Evangelho para todos os limites de Jerusalém, da Palestina. Depois, eles passaram a se reunir nas casas. As primeiras reuniões de discípulos, depois do cenáculo, depois do alpendre de Salomão, foi nas casas dos crentes. A igreja cristã nasceu como igreja doméstica, igreja nas casas, viu, irmãos? Por isso que eu dou valor ao trabalho da evangelização nos lares. Nossos grupos Agape precisam se fortalecer, não ser apenas uma invenção, mas precisa se fortalecer e se multiplicar. Tem igreja no Brasil e no mundo que só tem trabalho nas casas, em células chamadas. Nós queremos evitar o nome de células ou do G12 para não confundir com o movimento que trouxe muita confusão. Não. Mas a igreja começou nas casas. Não tinha templo, não tinha congregação, não tinha salão para alugar, não. Eram perseguidos. Começou nas casas. Aí você tem duas cenas terríveis. Aliás, uma terrível e outra boa notícia. Essa primeira cena aí de cima são cristãos pendurados nos postes, lá no Coliseu Romano, aquele grande ginásio, né, para serem queimados vivos. Fizeram isso com os primeiros cristãos. Depois da perseguição dos judeus, veio a perseguição do Império Romano, irmãos. Não é? Que só arrefeceu. Essa perseguição do Império Romano foi terrível. Os imperadores mataram os cristãos, jogaram leões para comer os cristãos vivos, não é? Os pais com os filhinhos, o leão ia e matava, penduraram o cristão no poste, em cima da fogueira, e tocavam fogo, entende? Foi uma perseguição terrível, terrível mesmo. Então, isso só acabou quando um imperador romano chamado Constantino se converteu. E aí embaixo tem uma cena em que retrata, segundo o que aconteceu com ele, a visão dele. Ele estava para perder uma batalha. Ele estava prestes a perder uma batalha. De repente, diz ele que viu um sinal no céu, uma cruz lá no meio das nuvens, e uma inscrição que dizia: neste sinal você vai vencer. Aí ele entendeu: para eu vencer, eu tenho que me tornar cristão. Então ele se tornou cristão e venceu aquela batalha. Foi interessante, não é? Então, com a conversão do imperador, a igreja que era perseguida, não é verdade? Deixou de ser perseguida. Os cristãos ganharam prestígio, não é? Interessante, mas aí tem uma dupla consequência. Os cristãos deixaram de ser perseguidos, passaram a ter prestígio político, mas perderam o poder espiritual. Por quê? Porque veio a liberdade, veio a folga, veio o prestígio político, não é verdade? E houve uma mistura entre o Estado e a igreja dominante, e isso causou prejuízo nos termos espirituais. Nesse meio
dessa união da igreja com o Estado, né, com o Império Romano, surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana. Esse título ela teve no ano de 1563. Viu? Com a conversão de Constantino, em 312, alguns historiadores põem em dúvida essa conversão. O cristianismo tornou-se religião oficial do Império. Religião oficial do Império Romano. E tolerava outras religiões também. Tolerava. Porque cristão não persegue ninguém, irmão. Cristão não persegue, não maltrata. O imperador proclamou a supremacia do bispo de Roma. Olhe bem como é que a coisa evolui. Aqui em várias cidades, na Jerusalém, Antioquia, Nazaré, em todo lugar que foi aparecendo igreja, em Roma, na Grécia, etc., ia aparecendo um bispo, um pastor, e tinha o bispo de Roma. Então, como o imperador era cristão agora, e ele decretou que o cristianismo era a religião oficial do império, então ele mesmo disse, então, o bispo de Roma é o mais importante, é o que deve mandar em todos. Esse é um problema. Centralizou tudo em Roma, tá certo? Daí em diante, começou a discórdia, a desunião, conflitos e disputas que prejudicaram a igreja, irmãos. O bispo de Roma ganhou poder, foi considerado, aqui começam as heresias, os ensinos errados. O bispo de Roma foi considerado sucessor de Pedro, porque os católicos entendem que Jesus edificou a sua igreja sobre Pedro, que teria sido o primeiro papa. É uma coisa muito sem sentido, porque Pedro negou a Jesus quantas vezes? 3 vezes. Pedro não era lá essa figura tão importante para Jesus edificar a igreja sobre ele. Era um discípulo, servo de Deus, mas falhou grave e terrivelmente, não é? Uma vez Pedro disse um negócio para Jesus, Jesus disse, para trás de mim, Satanás, você não sabe as coisas de Deus, mas só as coisas dos homens. Mas foi considerado, o bispo de Roma foi considerado sucessor de Pedro, vigário de Pedro, chamado de primeiro papa. Se não bastasse isso, pela primeira vez na história, o papa, na pessoa de Inocêncio III, se denominou vigário de Deus na terra. Vigário quer dizer o substituto. Imagine que coisa errada, irmão. O vigário de Deus, primeiro era vigário de Pedro, depois vigário de Cristo, depois vigário de Deus. O Papa se autoproclamou o representante de Deus na terra. Então, com esse poder temporal, a igreja avocou para si a supremacia de toda igreja ou comunidade que se estabelecesse no império. Aí são 3 fotos terríveis. Se vocês puderem dar para ver, não é? Se apagasse essas luzes aqui também, eu gostaria, Tiago. Essas aqui tem que apagar também. Como é? Se apagar essa, apaga a internet, né? Ah, fica escuro para a internet. Ah, entendi. Escuro para filmar. Aí você vê uma mulher cristã sendo queimada viva. O fogo subindo nos pés. Você vê outra mulher deitada em cima de um caixão, um troço nas costas, e o carrasco colocando água na boca dela com funil, até ela ficar sufocada para morrer. Para ela ter que dizer que não era mais cristã. E embaixo você vê um homem sendo esquartejado. 4 cavalos. Um cavalo puxa um braço, outro puxa outro puxa uma perna, acaba com o corpo da pessoa. Isso tudo era feito pela Igreja Católica em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa crueldade, assassinato de pessoas, irmãos. Está certo? Então, é muito, muito perigoso isso. A igreja passou a coroar os reis e imperadores. Os bispos de Roma passaram a ser chamados de papa. O imperador Teodósio declarou que o cristianismo era religião em todo o império. E aí houve muita intolerância. A igreja deixou de ser perseguida e passou a ser perseguidora.
Olha como a história se inverte nas coisas, não é, irmão? Quando os líderes religiosos não seguiam pela Bíblia, surge todo tipo de comportamento absurdo, até esses crimes em nome de Deus. Essa gente já está lá no Hades esperando o juízo final. Veja aqui alguns ensinos errados, não é? Tudo isso em nome de Deus e de Cristo. É no cenário espiritual, não é? Dos mais terríveis. Em nome de Deus e de Cristo havia abusos terríveis, meus irmãos. Abusos tremendos. Mais uma foto de um cristão sendo queimado e o representante do Papa com uma cruz diante dele, dizendo: eu te excomungo, eu te condeno em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que coisa, não é? Heresias, distorções, autoritarismo, violência, hipocrisia, cinismo, né? Dominar o cenário religioso antes da reforma, cujo movimento foi motivado pelos desvios da igreja romana, e nasceu a reforma dentro dela mesma. Aí tem uma figura, não é, representando a bendita Virgem Maria e o menino Jesus. O Papa declarou sucessor de Cristo, mas o que é que diz a Bíblia? Jesus não disse que o sucessor dele era Pedro ou fulano ou ciclano. Ele disse o seguinte: não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Substituto de Jesus na terra é o Espírito Santo. Não é pastor nenhum, meu irmão. Não é bispo nenhum, não é papa nenhum. Bispo, pastor, seja lá quem for, deve ser servo de Deus e não o sucessor dele. Mas isso era um ensino absurdo. Isso durou muitos anos. Eles declararam que Maria era redentora, era medianeira e era mãe de Deus. Maria foi a mulher mais santa que veio ao mundo, irmãos. Mas ela nunca quis para si esse papel, né? Por quê? Porque só Jesus morreu pelos homens. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Isso está escrito em 1 Timóteo 2, 4 e 5. Você não vê nenhum apóstolo, nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem Tiago, dizendo que a Virgem Maria é mediadora, não. Mas quem inventou isso? Um Papa declarou num concílio que Maria era mãe de Deus. Como Maria pode ser mãe de Deus? Impossível. Deus é um ser divino. Ele é o Criador. Uma criatura não pode ser mãe dele. Uma criatura humana não pode ser mãe de Deus. Mas os católicos argumentam assim: Jesus é Deus, Maria foi mãe de Jesus, então Maria foi mãe de Deus. Essa é uma lógica que não se fundamenta na Bíblia Sagrada. Maria foi mãe de Jesus, homem. Ele se fez homem e precisou do ventre de uma mulher para se fazer homem. Jesus tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Maria foi mãe de Jesus, homem, mas não foi mãe de Jesus, Deus. Isso é um ensino muito equivocado. Eles declararam que na missa existe uma repetição do sacrifício de Cristo. Repetição do sacrifício de Jesus. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz nesses versículos todos de Hebreus aí, que o sacrifício de Cristo foi único e perfeito. E ele até diz que os sacerdotes do Antigo Testamento todas as vezes repetiam os mesmos sacrifícios. Por quê? Porque eram imperfeitos. Mas Jesus, o nosso sumo sacerdote, ofereceu um único sacrifício perfeito, que não pode se repetir. Dê glória a Deus por isso. Isso tudo era ensino errado. E continua ensinando errado, meus irmãos. A existência do purgatório. Foi dito lá num concílio que haveria um lugar entre o céu e a terra, para onde as pessoas que morressem, mesmo cristãs, tinham que passar pelo purgatório para purificar-se dos seus pecados. Onde é que a Bíblia diz isso? 1 João 1,7 diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Não há pecado que o sangue de Jesus não purifique, irmão. Pecado mortal ou pecado venial, não importa. Se a pessoa confessar o pecado a Jesus, ele perdoa e purifica pelo seu sangue. Portanto, purgatório não tem sentido. Invocação aos santos e aos mártires. Quem foi católico sabe, cada católico tem um santo da sua devoção. Uns são devotos de São João, devoto de Santa Maria, devoto de São Pedro, devoto de São Tiago, devoto de todas as pessoas que é considerada santa na Igreja Católica. Invoca eles, pede a intercessão dele, mas não está certo. 1 Timóteo 5 diz, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, dá glória a Deus por isto. Só Ele é o mediador, meus irmãos. Então, alguns dos ensinos errados. A igreja na Idade Média, por volta do ano 1453, ou seja, quase 300 anos antes da reforma. Esses ensinos errados duraram 300, 400 anos, meus irmãos. Aí houve um tal de um cisma, a Igreja Católica rachou ao meio e passou a ter dois papas, olha só, um papa em Roma, um papa em Constantinopla e um papa na França, em avião. E agora, Deus tem 3 cabeças? Que os papas diziam que eram representantes de Deus na terra. Como é que pode agora? Qual deles estava certo? Um papa em Constantinopla, um papa em Roma e um papa em avião, na França. Veja que confusão tremenda, não é? Havia também o evangelho do medo. Aí mais uma figura tétrica de um cristão pendurado pelas mãos amarradas para trás e o fogo queimando ele de baixo para cima. Isso era para ele negar que aceitava o ensino católico. Isso em nome de Jesus. Era o evangelho do medo. As pessoas, em sua ignorância da palavra de Deus, tinham medo da excomunhão. Quem fosse considerado herege seria levado à forca, não é? Para ser queimado vivo, torturado, empalado. Empalado, você vê se vocês suportam. A pessoa empalada era um pau pontiagudo ou um ferro em que eles furava a pessoa de baixo para cima, aquele ferro entrava por baixo, atravessava os intestinos e saía na boca. Mesmo que a pessoa não quisesse, muitos confessavam diante da tortura, em nome de Deus. Quando Jesus disse, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Que igreja é essa, irmão? Igreja que tortura as pessoas não é igreja de Cristo, não pode ser considerada igreja de Cristo. E tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Coisa terrível. Venda das indulgências, que foi o ponto, o estupim maior da reforma. Se não der para terminar hoje, vou ter que deixar para terminar no outro culto, viu? Venda das indulgências, o que é isso? É um comércio com o perdão, irmãos. Era a venda da salvação, era a venda do perdão. Como? Aí tem uma cena, as pessoas diante de um representante do Papa, comprando as indulgências. O que é indulgência? Indulgência é a remissão da pena temporal devida pelos pecados já perdoados, quanto à culpa, remissão que a igreja concede fora do sacramento da penitência. Aí está lá no 3º catecismo, página tal, etc. Aí estão alguns papas, inclusive o último Papa Francisco. Segundo o ensino católico, o Papa é o vigário de Cristo e cabeça da igreja. Então, quando tinha 3 papas, onde era a igreja com 3 cabeças? Um papa em Roma, um papa em Constantinopla, um papa em avião. E que o papa tem poder para desligar na terra e desligar no céu. Baseia-se em Mateus, quando Jesus disse que eu daria a chave do reino do céu, de que ligar na terra será ligado no céu, que desligar na terra será desligado no céu. Mas não é, essa autoridade não é assim não. Aí você tem um modelo de uma indulgência. Um documento, tá certo? Que aí eu não sei se é de papel ou de papiro, não é? Eram títulos ou papéis que quem possuísse uma indulgência tinha o perdão ou a absolvição dos seus pecados. Observe,
você tem um pedaço de papel que ali dizia que seus pecados estavam perdoados. Porque você comprou aquele papel. Viu? Foram usadas essas indulgências para arrecadar dinheiro para a construção da Catedral de São Pedro, que está lá no Vaticano. Eu estive lá. É uma igreja enorme, toda construída com ouro, com prata, com pedra preciosa, custou muito dinheiro. E como faltava dinheiro para o Papa construir a Catedral de São Pedro, então eles criaram essa ideia de vender esses papéis para as pessoas comprarem, e quem pagasse por aquele papel tinha os seus pecados perdoados. Observe um detalhe. As indulgências podiam ser, essas meninas precisam saber disso, porque na escola pode perguntar, não é? Esses meninos. Olha, elas podiam ser parciais ou plenárias. O que era uma indulgência plenária? Era aquela, meu irmão, que você comprando, perdoava todos os seus pecados, para trás, para frente, para toda hora. E a parcial, ela só perdoava alguns pecados durante pouco tempo. Digamos assim, traduzindo para a linguagem de hoje. A pessoa estava lá com seus pecados, aí disse, olha, eu quero comprar uma indulgência. De quanto? Eu quero uma indulgência de R$500. Aí o homem que estava vendendo a indulgência dizia, bem, uma indulgência de R$500, os seus pecados são perdoados durante 90 dias. Os pecados que você praticar durante 90 dias já estão perdoados. Mas aí tinha um camarada ricão, dono de fazenda, alto comerciante, muito pecador, mulherengo, entendeu? Homem depravado, e tinha medo de ir para o inferno. Ele chegava lá e dizia, olha, eu quero uma indulgência que seja R$10.000, indulgência plenária. Quanto tempo me dá direito? Não, uma indulgência dessa, você tem que perdoar os seus pecados que cometeu para trás, os atuais e até o futuro, até o fim da sua vida. Pronto. Aí o camarada continuava adulterando, se prostituindo, perdoava até os pecados, não precisava nem passar mais no purgatório. Veja que isso é um absurdo. A Bíblia não diz isso, irmão. Quem purifica dos pecados é o sangue de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Viu? Aí está mais um modelo de indulgência plenária, não é? Remissão de todo o pecado, está escrito aqui em italiano, não é? Concedido pela Santa Igreja, pelo Santo Padre Inocêncio XIII, viu? Daqui está dizendo que estão perdoados todos os seus pecados, quem comprasse essa indulgência plenária, não é? Já expliquei o que é isso. Aí está o Papa Leão X, não é? Que resolveu construir a catedral e cobrou essa história das indulgências, causaram perturbação na própria Igreja Católica. Enquanto os papas faziam isso, esses ensinos, havia gente dentro da própria igreja que não se conformava com isso, irmão. Queria que corrigisse, mas não podiam. E aí, vamos entrar agora num tema chamado pré-reforma. Essa pré-reforma quer dizer o que aconteceu antes da reforma. Observe. Um homem chamado Guilherme de Ockham, que viveu de 1280 a 1349. Observe aí, quase 200 anos antes da reforma. Ele nasceu na Inglaterra, era um católico, franciscano, publicou um trabalho crítico combatendo Roma, afirmando que os cristãos deveriam retornar à simplicidade pregada por Jesus e não na ostentação das riquezas materiais, como acontecia com os papas em Roma. Esse homem proclamou isso. E ele dizia uma coisa aqui que eu anotei: é inútil fazer com mais quando se pode fazer com menos. Entende? Ele combatia os gastos excessivos. Ele foi excomungado pelo Papa Leão XXII, mas seus ensinos tiveram grande repercussão. Veja, é um católico. Veja de onde foi que Deus foi fazer, despertar a necessidade da mudança dentro da própria Igreja Católica. Guilherme de Ockham questionou a riqueza da igreja, né? Ele foi se exilar com outros frades, foi excomungado e morreu em 1349. John Wycliffe, olha aí, quando ele morreu, 1384, também na Inglaterra, Deus levantou esse teólogo, John Wycliffe, levantou a sua voz contra a secularização da igreja
questão de riqueza material e ingerência em assuntos políticos. Ele discordou disso. Seu trabalho de civil e domínio civil, ele dizia que a Igreja Católica devia cuidar só de assuntos espirituais e não de assunto do imperador, dessas coisas. Criticou a venda das indulgências, 200 anos antes já se vendia indulgência. Venda do perdão. Aí, Gregório XI escreveu uma bula considerando herege. Ele dizia: a verdadeira autoridade emana da Bíblia e contém o suficiente para governar o mundo. E disse: nosso Papa é Cristo. Está vendo o que esse sistema católico diz? Esse teólogo? Nosso Papa é Cristo. Enquanto temos muitos papas e centenas de cardeais, suas palavras só podem ser consideradas se estiverem de acordo com a Bíblia. A igreja não necessita de novas seitas. John Hus morreu em 1415. 1401 era um ex-aluno da Universidade de Praga, hoje a República Tchecoslováquia. Ele tinha mestrado, conheceu as obras de Wycliffe e pregou contra os erros da Igreja Católica. E foi chamado a expor suas ideias no Concílio de Constança. Teve receio de morrer e disse: não, vocês vejam minhas ideias depois que eu morrer. Foi considerado herege, foi humilhado, sua cabeça rapada e cortaram com o sinal da cruz. Está vendo? 1415 foi queimado vivo pela igreja católica, que se dizia Igreja de Jesus Cristo, que deveria ser exemplo de amor para com todos os homens, inclusive com os inimigos, como Jesus mandou: amai e vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. Jesus disse isso. A igreja dizia: manda matar. Não confessa que errou, manda matar. Jerônimo Savonarola, 1498, está se aproximando da reforma. Pregador italiano, condenou a degradação dos costumes, incentivado pelo humanismo e pelo renascimento. Combatia os vícios, combatia os jogos. Ao condenar os demandos do rei, levantou muitos inimigos contra si. O Papa Alexandre VI, em lugar de apoiá-lo, condenou suas mensagens. Um grupo de jovens o atacou e levou à forca, não é? Mas não apostatou da fé. Ele perguntava, aqui está em inglês: você deseja ser livre? Então, acima de todas as coisas, ame a Deus, ame seu vizinho, ame um ao outro, não é? Ame a comunidade. Então você terá a verdadeira liberdade. Aí vem a reforma. Deus levantou então esse monge agostiniano, Lutero, com 22 anos de idade. Veja bem, era estudando lá no mosteiro. Ele concluiu o mestrado em artes pela Universidade de Erfurt. Começou a estudar direito. Sua mente era inquieta e perscrutadora. Cursando direito, por razões que só Deus sabe, ele resolveu ser monge e foi recebido no mosteiro agostiniano de Erfurt. Sua biografia diz que ele resolveu ir para o mosteiro, sabe por quê? Ele era um rapaz que gostava de beber. Ele era um beberrão, era um mulherengo também. E um dia ele vai com seu colega caminhando, quando um raio vem lá de cima numa trovoada e mata o colega dele, fulmina o colega de Lutero na frente dele. Ele ficou tão apavorado que pensou que aquilo podia ter acontecido com ele. E ficou com tanto medo que deixou o curso de direito e foi ser monge. Isso foi um choque para o pai dele, mas ele foi se refugiar porque com medo de ir para o inferno. Está vendo? Era um jovem libertino e numa crise existencial foi procurar um mosteiro com medo da morte. Ali ele teve um desempenho brilhante, foi ordenado monge em 1507. Logo depois deixou o mosteiro. Olha como esse rapaz era capaz. Foi ensinar filosofia moral na Universidade de Wittenberg. Não parou, continuou seus estudos, cursou teologia bíblica. 1513 teve doutorado em teologia. Viu? Foi um doutor em teologia. 1513 e 1518
ele ensinou na Universidade de Wittenberg, um professor brilhante, eloquente, não é? A igreja romana da época costumava dizer que algumas pessoas possuíam mais mérito do que tinham necessidade para ser salvo. Imagine. E aí, aqui está um exemplo da indulgência atual. Essa indulgência foi concedida pelo Papa atual, Papa Francisco. Entende? Aqui diz o Santo Padre, através do Supremo Tribunal Penitenciário Apostólico, concedeu a toda a família vicentina, por comemoração dos 400 anos, indulgência plenária. Recebe essa indulgência todos aqueles que participam de uma celebração, de uma oração, Pai Nosso, profissão de fé, invocação a Maria Santíssima ou a São Vicente de Paula. Está vendo? Ainda hoje tem indulgência. Por isso, o mérito extra era transferido através da indulgência. O perdão do pecado podia ser comprado através da aquisição desse título chamado indulgência. Lutero, com todo aquele conhecimento que você já viu, ele conheceu a Bíblia, e conheceu teologia, e conheceu filosofia moral e tanta coisa, e então concluiu que a Igreja Católica da sua época estava ensinando coisas absurdas, coisas fora da Bíblia. Ele começou a protestar contra isso. Ele não queria sair da Igreja Católica, irmão. Na sua biografia, nunca disse que ele queria deixar a Igreja Católica. Ele foi expulso. Em 31 de outubro de 1517, com ousadia, correndo risco de vida, Lutero afixou uma série de críticas que se tornaram conhecidas como as 95 teses, na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Aí eu voltei para você ver a foto, representando ele chegando ali. Muita gente foi para lá, para ver o monge colocar aquelas coisas, não é, contra os ensinos da Igreja Católica. 95 teses, não é? Aí está em alemão as teses, né, que ele escreveu. Era um protesto contra o abuso da autoridade do Papa, no sentido de desafiar o Papa a esvaziar de graça o purgatório. Já que o Papa dizia que tinha o controle do purgatório, das almas, por que não libertava todas? E quem não pagasse continuava lá. Se a família não comprasse indulgência, não pagasse missa, o pobre do homem ficava lá, da mulher. Lutero também negou o ensino no mérito extra. Segundo Lutero, o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho, a proclamação do amor de Deus. Tá certo? A igreja romana ordenou que ele se apresentasse para responder pela acusação de heresia. Mas, como a reforma já tinha sido algo de agrado de muitos príncipes e reis, então o príncipe da Saxônia disse não, ele é alemão, ele tem que responder pelo que ele ensina aqui na Alemanha mesmo. Aí foi feita lá um tribunal, uma dieta, na cidade de Augsburgo, e Lutero não quis mudar de opinião, temendo ser preso, ele fugiu de Augsburgo, e as ideias de Lutero se encontraram adeptas em todas as regiões da Alemanha, ou mesmo fora dela, entende? A resposta do Papa, ele escreveu uma bula contra Lutero, declarando excomungado, não é? E se ele não se retratasse. Em 1520, Lutero era meio, assim, temperamento forte, pegou aquela bula e queimou no fogo na frente de todo mundo, dizendo, isso aqui para mim não vale nada. Entendeu? Então, em 1525, casou-se com Catarina de Bora, uma ex-freira. Ele foi excomungado, várias pessoas acompanharam ele, saindo da Igreja Católica, tá certo? E ele se casou, e veja bem como ele era um homem e essa mulher de coração bom. Tiveram 6 filhos e adotaram 11 órfãos, 11 crianças que perderam seus pais. Lutero acolheu com a sua esposa, Catarina de Bora. Publicou 400 obras diante da sua vida, ensinos bíblicos, sermões, escreveu hinos. Aquele hino Castelo Forte, foi ele que escreveu, não é? Ele faleceu de derrame cerebral aos 63 anos de idade em sua cidade, Eisleben. Seu corpo foi sepultado na igreja do castelo de Wittenberg. Viu? Bem, agora vamos ficar por aqui. Esse ponto, a Lutero, a reforma e o seu legado para o mundo,
eu falarei no próximo encontro que tivermos. Os irmãos acham interessante conhecer isso, irmãos? É importante porque esse movimento foi que gerou as igrejas evangélicas, batista, presbiteriana, metodista, luterana. A igreja pentecostal veio depois. E eu tenho algo muito importante a falar sobre o pentecostalismo e a reforma. A reforma não deu valor ao movimento pentecostal. E por isso o prejuízo foi grande. É uma tese que eu estou demonstrando no Facebook, em vários lugares, viu? Então, no próximo encontro falaremos sobre o que foi que a reforma deixou para o mundo. Foi só esse protesto contra a Igreja Católica? Não, tá certo? Temos várias coisas a meditar ainda.